pessoas aqui já me conhecem, não é a minha primeira vez aqui na prefeitura. Se eu não me engano, acho que já é a terceira vez que eu estou voltando aqui para falar de alguma parte da psicologia, e hoje a gente vai falar de inteligência emocional. Mas antes de começar o tema, eu vou começar me apresentando para vocês. Espera aí que eu preparei uma super apresentação com fotos. Fica tranquilo. Obrigada, querido. Bom, vou me apresentar para vocês. No slide não tem nada escrito, tá, gente? Eu vou falar tudo que eu acho mais fácil. Meu nome é Mariana Fernandes Sartorelli, e eu preciso lembrar que agora eu acrescentei o nome do meu marido no meu nome, porque eu casei tem menos de 2 meses, então tenho que me apresentar com um nome novo. Então, meu nome é Mariana Sartorelli, eu sou psicóloga há 8 anos, eu sou formada desde 2017 aqui em Londrina mesmo, e sou atuante na área clínica, faço palestra, faço evento, faço grupo, mas a minha frente de trabalho mesmo é a psicologia clínica, e recentemente eu comecei a desenvolver um trabalho na internet destinado para mulheres. Então eu gosto muito de trabalhar com o público feminino, especificamente autoestima. Então eu tenho colocado toda a minha força, tanto profissional quanto pessoal, para desenvolver outras mulheres em autoestima. Corpo, imagem, postura, posicionamento, mulheres para construir princípios e valores, e realmente fazer um resgate e se transformar em outras mulheres. Então, atualmente eu tenho uma comunidade de mulheres onde eu consigo oferecer cursos e encontros, tudo para falar sobre autoestima e para falar desse processo de maturidade. Eu tenho também uma clínica em Londrina, que chama Clínica Abertamente, que nasceu junto comigo. Então, se eu tenho 8 anos de formada, então eu tenho 8 anos da minha clínica. Desde o primeiro momento que eu me formei, eu tive o privilégio e a chance de já atuar na minha área dentro do meu próprio espaço. E hoje a minha clínica conta com psicólogos, nutricionistas, psicopedagogos, fono. Tem mais alguém? Eu tenho a minha secretária veio junto comigo aqui para me apoiar, para não deixar eu esquecer. Então, é uma clínica voltada aí para a área da saúde mental e também da saúde física. Eu tenho especialização em clínica analítico-comportamental, que é a minha abordagem dentro da área clínica. Não sei se vocês sabem, mas dentro da psicologia a gente trabalha com frentes teóricas, e a minha é a relação do ambiente e comportamento. E também tenho uma especialização em autoestima e autoconfiança, que foi a última jornada que eu embarquei tentando me especializar em algo para eu poder florescer ainda mais no meu trabalho. E aí, cursos, livros e afins a gente nem conta, porque isso faz parte do nosso processo, né, de crescimento. Mas essa é a Mariana profissional. Então, a Mariana que vai falar aqui com vocês, quanto psicóloga, quanto mentora, a experiência, mas eu preciso também apresentar a Mariana pessoal, que talvez seja mais importante, que é o que dá vida para o meu papel quanto terapeuta, que é o que dá vida para todas as outras coisas que eu vivo, faço e escolho fazer. Então, a Mariana tem um relacionamento há 4 anos, casou recentemente. Essa é uma foto do nosso ensaio no civil. Eu casei só no civil, deixei a festa para Jesus prover, porque agora não vai dar. Mas a gente fez aí um momento bem lindo, mesmo sendo um momento simples. Então, eu sou casada com o William Sartorelli. Esses são os meus cachorros. Eu acho que tem gente que está vendo pela primeira vez, mas quem me acompanha já sabe que eles são as estrelas da minha vida. Então, eu tenho o Valdomiro, que é o Golden, e tenho a Wanda, que é um pastor maremano, que sempre é confundida com um Golden branco. Eu falo assim para ela: filha, o seu irmão estraga você. Porque você é um pastor da Itália, que cuida das ovelhas, que fica na neve. E aí você é confundida com um Golden branco. Ninguém nunca sabe a sua raça, e quando eu falo, ninguém entende. Então, esses são, acho que a parte mais colorida da minha vida. Eles têm 2 anos e já estão enormes. Eu não coloquei uma foto para vocês verem o tamanho deles, eles são enormes. A próxima parte da minha vida é que eu sou uma pessoa extremamente... Eu não sei nem se eu sou disciplinada ou se eu sou doida, né? Porque eu tenho uma relação com a atividade física, assim, que ultrapassa um pouco os limites, né? Faz 2 anos que eu resolvi entrar na onda do meu marido. Meu marido, quando me conheceu, estava treinando para um Ironman, não sei se vocês conhecem, essa prova que se divide entre nadar, correr e pedalar. E aí ele fez o primeiro Ironman dele, o 70.3, depois ele fez o Ironman mesmo, e aí eu falei, por que não?
e eu não tenho nada para fazer da minha vida, eu não tenho trabalho, eu não tenho casa, eu não tenho cozinha, eu não tenho que fazer nada, vou entrar nessa onda de treino. Então faz 2 anos que eu treino o triatlon, que é nadar, correr, pedalar, mais a musculação que eu nem conto, que assim, faz parte, né? E esse esporte me desenvolveu muito. Mas assim, mais do que eu gostaria de afirmar para as pessoas. Sabe aquela pessoa chata que fica falando que você tem que fazer exercício físico? Pois eu me tornei. Ai, meu Deus, nossa, meus pacientes, eu acho que tem hora que eles me amam, mas tem hora que eu acho que eles não me suportam. Por quê? Porque eu já tinha uma relação com a atividade física, mas nunca de forma intensa e nunca de forma tão direcionada para algo. Existe você fazer algo por fazer e existe você colocar a sua energia em algo para te levar em algum lugar. E aí você treinar para uma prova é exatamente isso. Então, nessa fase de treinar para a prova, de me desenvolver até eu participar da minha primeira prova, foi um grande processo de maturidade emocional, espiritual, física, mental e qualquer outra que exista, porque é impossível você não se trabalhar em todas as áreas da sua vida quando você está se desafiando para algo que simplesmente você quer cumprir, ganhar uma medalha e uma banana, porque é o que a gente ganha no final, tá? Se vocês estão achando que uma prova de triatlon é diferente, que vai ganhar uma coisinha a mais, a gente também não ganha, não ganha. Na verdade, a gente ganha talvez um lanchinho, assim, que a comida do Iron é um pouquinho melhor, mas se for uma corrida, é a banana, a medalha e um suco do Natu, que é muito bom, né? Então, quando você está se desenvolvendo para algo, é impossível que você não trabalhe, é impossível não falar, então, de um dos temas que eu vou trazer para vocês hoje aqui, de inteligência emocional. Então, essa sou eu correndo com meu filho no dia de... Um dia que eu fui acompanhar, inclusive, o meu marido que foi para correr, para tentar ganhar um troféu. Essa aqui, eu gosto muito dessa foto, porque eu falo, um dia eu estou belíssima e outro dia eu estou parecendo uma mosca varejeira nadando na represa. Esse foi o dia que eu fui nadar numa represa aqui em Londrina, porque eu estou treinando, não bastei fazer uma prova, eu vou fazer outra. Então, agora em novembro, no dia 31, eu vou fazer o Ironman 70.3 Aracaju. E aí vai ser, de fato, a minha primeira experiência no mar, porque o meu primeiro Ironman, como estava tendo uma tempestade em Floripa, infelizmente foi cancelada a natação e eu tive que fazer meia prova. Então, eu falo que eu fiz o meio do Ironman. Agora, eu vou fazer ele inteiro, né? Então, eu ainda continuo treinando excessivamente, mas agora eu percebo que o treinar é completamente diferente. O primeiro ano eu treinei para aprender que eu precisava treinar. Esse ano eu já aceitei que eu preciso treinar, então fica tudo muito mais fácil quando você trabalha a sua inteligência. Então, eu coloquei essa foto da natação, porque eu gosto muito, e eu não achei nenhuma foto minha na bike, né? Mas enfim, eu acho que aqui já dá para convencer que eu realmente faço alguma coisa e espero que esteticamente também apareça, né? Não sei se meu braço está aparecendo aqui, mas eu espero que apareça também que eu faça alguma atividade física. Então, para entrar no nosso tema, eu quero que vocês saibam que, quanto profissional, eu tenho uma carreira, eu tenho uma construção, eu tenho estudo, eu tenho base, mas que, quanto pessoa, a que fala aqui com vocês nesse momento, também leva uma vida extremamente direcionada para a saúde física, mental e emocional. Eu parto do princípio que, independente de qual área você vai atuar, que você vai escolher quanto profissão, você, no mínimo, precisa ter uma referência da sua própria vida do que você vai falar ou aplicar, porque senão não faz sentido nenhum. Então, eu falo de saúde mental, eu falo sobre autoestima, eu falo sobre autoconfiança, eu falo sobre postura comportamental, mas eu vivo isso na minha vida com disciplina, com constância, com consistência, com autorresponsabilidade e, principalmente, autocuidado. E tudo isso a gente pode colocar dentro da inteligência emocional. Imagina agora vários brilhozinhos assim, inteligência emocional. Se fosse fazer uma edição de vídeo, ia aparecer aqui a frase. Então, o que é inteligência emocional? A nossa capacidade, a nossa inteligência em lidar com as nossas emoções. Só que falar de emoção tem que falar de saúde mental. Falar de saúde mental tem que falar de saúde física. Falar de saúde física tem que falar de saúde mental e tem que falar de inteligência emocional. Elas se implicam, entrelaçam e não tem como você fazer uma coisa e não fazer a outra. Eu acho que essa é a parte mais difícil quando a gente fala de saúde mental. É fazer as pessoas entenderem que não é um passo ou outro, mas é o conjunto de passos muito bem elaborados e condicionados que vai fazer com que uma pessoa tenha qualidade de vida. E é exatamente um conjunto de passos mal elaborados que faz com que uma pessoa não tenha qualidade de vida e seja uma pessoa talvez ansiosa, depressiva,
tenha talvez um burnout no trabalho e assim, consequentemente, se a gente fosse listar a quantidade de doenças mentais, eu ia ficar aqui a tarde inteira, né? Então, a inteligência emocional, ela é um conjunto de coisas que precisam, elas não vão caminhar perfeitamente juntas, mas elas precisam caminhar. No ano passado, eu vim aqui e falei de inteligência emocional no trabalho, né? Então, o quanto a nossa vida pessoal afeta no trabalho, que não adianta falar de postura no trabalho, autorresponsabilidade, lidar com as emoções no trabalho, se a gente não tem um bom respaldo dentro da nossa própria vida. E hoje eu não vou falar na direção do trabalho, eu vou falar da inteligência emocional, que é a nossa capacidade, num primeiro momento, de reconhecer que o nosso corpo precisa ser cuidado e tratado de forma adequada. É muito fácil qualquer um vir aqui e falar de comunicação, de inteligência emocional, qualquer um pode prestar esse tipo de serviço e com qualidade. Agora, uma psicóloga aspirante a triatleta vir falar de inteligência emocional a partir da capacidade física e o quanto isso interfere e nos desenvolve, aí eu acho que é mais atrativo e interessante até para vocês e para qualquer outra pessoa, né? Então, a inteligência emocional, ela precisa de uma base. E a base da inteligência emocional são as nossas emoções. Mas como você treina uma pessoa em inteligência emocional na vida pessoal ou para o trabalho se a vida dela é uma bagunça? Se não tem por onde pegar a pessoa assim. Às vezes as pessoas chegam na clínica tão bagunçadas e tão emaranhadas que você não sabe se você puxar, você salva ou se você puxar, você mata. Porque você não sabe. O cardaço fez assim uma ponta e você não sabe se você puxar uma ponta ou outra, qual que salva? Mas e se eu puxar, termina de enforcar? Porque tá tão bagunçado, tá tão desenrolado ali e que se enrola no meio da vida e das escolhas que fica difícil. E então, o princípio da inteligência emocional é a gente reconhecer inteligentemente que o nosso corpo precisa, indiscutivelmente, inegociavelmente, de cuidados. E isso não vem depois do trabalho, isso vem antes de qualquer aspecto da sua vida. Mas é difícil as pessoas entenderem que o oxigênio coloca primeiro neles e não depois nas outras pessoas, porque a gente tem uma cultura organizacional e emocional, social, religiosa, que sempre fala de um comportamento de tudo ao outro e nada para mim, como se isso fosse a coisa mais espetacular que alguém pudesse fazer por outra pessoa, é se doar completamente. E eu não estou dizendo que isso não seja uma coisa fantástica, mas quando você se doa completamente, sem se doar o mínimo para você, a gente não pode estar falando de inteligência, né? Porque a inteligência é a capacidade de articular, pensar, administrar, investir, se desenvolver em qualquer aspecto da sua vida. A gente tem vários tipos de inteligência, emocional, física, cognitiva e assim vai. Então, se você é uma pessoa que quer construir uma carreira emocional, mas uma carreira profissional, independente do quanto você seja bom e eficaz no que você vai colocar, né, a sua energia, no que você vai fazer, se você não cuida do corpo que te leva para o trabalho, a matemática é muito simples, não tem trabalho. E acabou. Indiscutivelmente. É a gente que fica tentando discutir, não, mas dá, mas eu consigo, mas eu empurro, mas não tem problema, depois eu vou no médico. Mas aí às vezes o depois não chega e quando chega, chega muito tarde. Então, o que eu quero trazer para vocês hoje da inteligência, o primeiro ponto de fato da inteligência emocional, antes de uma organização, antes de uma postura, antes de falar de comunicação, antes de falar com lidar com sentimentos, antes de falar de projeção de vida, porque entra na inteligência emocional, eu tenho que trazer para vocês, para o primeiro ato da inteligência, que é reconhecer a capacidade que o seu corpo precisa de ser bem cuidado, alimentado, condicionado, para que você possa se desenvolver em qualquer aspecto da sua vida, seja ele qual for. E como for, né? Porque eu também não sei onde que você vai colocar. Então, a minha relação com o esporte, ela influenciou mais do que eu gostaria, porque chegou um momento da minha vida que eu também não queria admitir que isso fosse tão poderoso. Né? Que, nossa, não sabia que comer bem, dormir bem realmente afeta as nossas emoções. Que loucura! Ninguém nunca tinha me falado isso. Então a gente tem uma resistência emocional a lidar com o básico. Que, claro, em algumas camadas sociais e socioeconômicas, o básico é diferente, né? O público que eu estou falando aqui são pessoas de um outro nível, mas o básico. Então eu briguei muito tempo com o
básico. Um bom condicionamento, um bom sono, uma ótima alimentação baseada em comida mesmo, arroz, o feijão, a carne, enfim, e uma atividade física, né, moderada e de alta intensidade eventualmente. Tudo bem que daí eu fui muito pro intenso? Ok, mas aí é da minha personalidade. Ninguém aqui precisa também ser um triatleta, mas reconhecer o que o esporte pode fazer na sua vida para que ele possa te transformar, para mim, é o primeiro caminho da inteligência emocional. 2, reconhecer que o meu corpo, independente de como eu queira tratá-lo, ele precisa de um tratamento específico. Você pode querer tratar o seu corpo, a sua mente, do jeito que você quiser, mas isso não é negar o que ele de fato precisa de você. Outro reconhecimento para mim de pura, assim, o sumo da inteligência. É a gente aprender a comer, aprender a se alimentar e aprender a entender o que o nosso corpo precisa. E ainda acrescento, em cada fase da nossa vida. Porque em cada fase da nossa vida existe um cuidado diferente. Porque nós não somos as mesmas pessoas desde quando nós nascemos. Então, a gente não vai fazer exatamente a mesma coisa igual. Então, essa inteligência de olhar para o seu corpo e dizer quantos anos eu tenho? Eu tenho tanto. O que cabe nessa faixa aqui de doença? Quais são os riscos e o que eu preciso fazer? Isso. No ano passado e no ano retrasado, eu comia tanto, não me fazia mal, mas hoje faz, então eu não posso mais. Na idade que eu tô, para onde que eu tô indo, o que o meu corpo tem, o que ele precisa, eu estou suprindo? Quantas vezes vocês pararam para fazer esse tipo de pergunta dentro da própria cabeça de vocês? Gente, pode levantar a mão? Vamos lá? Ninguém? Parece muito simples quando eu falo, né? Às vezes eu trago algumas questões na clínica e as pessoas falam assim, nossa, mas parece tão simples quanto você fala, mas por que eu nunca pensei? Porque o seu olhar não tá nisso. O meu olhar tá nisso porque isso aqui é o que eu vivo. Isso aqui tem 3 semanas. Tem 4 semanas. Na outra semana retrasada eu tava lá de novo. Esse final de semana eu nem sei pra onde que eu vou nadar, mas eu vou nadar em algum lugar. Isso é o que eu vivo. Eu consigo trazer e consigo atentar as pessoas a partir dessa perspectiva, porque isso está na minha vida pessoal. Eu me pergunto, eu fiz 31 anos no mês... Estamos em? Mês passado? Fiz 31 anos no mês passado. E aí eu me despedi dos 30 e disse a mim mesma, tenho 31. E aí? Qual exame que começa a acrescentar agora nessa fase? O que eu tenho que fazer? Porque o meu corpo com 30 era um. Meu corpo com 31 é outro. Qual que é a minha necessidade agora? Será que eu posso ter tanta potência ainda assim no esporte? Ou eu preciso já começar a recuar? Como é que tá? Quadril, joelho, cabeça? Como é que é? Eu preciso parar para analisar se aquilo que eu estou fazendo nesse momento da minha vida com a minha vida está adequado para aquilo que eu estou vivendo e ainda quero viver no futuro. Mas a gente se faz essa pergunta? Claro que não. Agora, pergunta do trabalho. Pergunta do trabalho. Qual que é o próximo projeto? O que vai fazer? Como que vai fazer? Quem que precisa? Vai falar com quem? Quanto dinheiro investido? O que precisa resolver? Se perguntar na sexta-feira o que tem que fazer na segunda, talvez vocês já saibam exatamente. Mas se perguntar para você, e aí, qual fase do seu corpo você tá? Bom, e aí, você tá cuidando do que agora? Você vai dar atenção para qual fase nesse momento? A gente vai cuidar da pele, do cabelo e do intestino, e aí, o que a gente vai melhorar? Não tem essa perspectiva. Não tem esse olhar. Porque nós não somos ensinados, porque não existe cultura. Gente, pode ter a justificativa que for e tudo bem. Não importa qual ela seja. O que importa é o que vocês vão fazer a partir do momento que vocês saírem dessa palestra hoje. É muito fácil falar de inteligência emocional de qualquer aspecto. No chat GPT, se você botar lá, e aí, chat, o que é inteligência emocional? Poderia ter montado uma apresentação para mim sem eu precisar ler tranquilamente. Mas não é dessa inteligência que eu quero falar, não é esse o ponto que eu quero tocar. Porque esse autocuidado, que a gente pode chamar de autoestima, que a gente pode chamar de autoconfiança, que a gente pode chamar de autoamor, é a base da inteligência emocional. Não tem como você ter mais sentimentos positivos que te geram aí mais, por exemplo, racionalidade ou mais ânimo na vida, se você não sabe se perguntar qual fase do seu corpo você está e o que ele precisa de você. Porque uma coisa está matematicamente ligada à outra. Ou você faz aqui, faz lá, ou você não vai fazer nada. E se também não for para fazer desse jeito, você pode tentar fazer de qualquer outro. Também não vai dar certo. E aí vem outra resistência emocional das pessoas. O médico diz, é A. O psicólogo diz, é A. E aí vai no fisioterapeuta, é A. E a pessoa fala, eu vou fazer B, C e D, porque vai dar certo.
Mas, gente, o que é isso? A nossa resistência emocional de aceitar que o caminho da outra pessoa é uma possibilidade na nossa vida, talvez seja a nossa maior ignorância. A maior ignorância. Ô, fulano, é aqui. É esse caminho aqui. Com esse estudo aqui. Com essa medicação aqui. Não. Que é isso? Eu vou fazer do jeito que eu quero. Do jeito que eu acho que tem que ser. E tudo bem, às vezes você até consegue ter razão no seu jeito. Só que quando você se coloca na condição de ser uma pessoa que quer usar a inteligência a seu favor, a gente precisa se colocar no nosso lugar de insignificância, entender que aquilo que a gente tem e sabe, às vezes é muito pouco para aquilo que você precisa. Muito pouco. Você pode ter muita capacidade, mas às vezes não é o necessário para aquilo que você foi buscar. Eu posso ser ótima, eu posso ter uma boa desenvoltura, eu posso ter uma boa oratória, eu posso conseguir me comunicar de uma forma adequada, mas dizer que eu sou a melhor como se não houvesse ninguém, mentira, ignorância da minha parte, que é isso? Dizer que eu sou boa, ok. Dizer que eu posso melhorar, sim. Mas dizer que eu sou a detentora do saber e que não há ninguém maior do que eu sei ou do que eu saiba, pura ignorância. Então, a inteligência emocional, de fato, aquela que é realmente efetiva, que transforma, é a gente aceitar as nossas ignorâncias e as nossas resistências, é olhar para a nossa vida antes de olhar para o trabalho, para o filho, para o marido e para qualquer outra coisa, e você se olhar, e você se convidar a usar a sua inteligência do trabalho na sua própria vida. Vamos trazer um exemplo, quer dizer, um exemplo não, uma pergunta que talvez façam vocês entenderem ainda mais. Eu tenho certeza que cada um aqui tem um cargo, talvez cargos maiores ou cargos menores, mas todos precisam de uma base de inteligência para funcionar, certo? Desde os que pensam muito, ou desde aqueles que não pensam, ou daqueles que usam recursos, tanto faz. Mas você usa toda essa inteligência que você tem no seu trabalho aplicada na sua vida com você mesmo? Quem sim, pode levantar a mão, por favor. Eu vou levantar, né? Será? E eu levanto a mão hoje porque num passado, antes de eu começar de fato o triatlon, eu nunca tinha investido tanto tempo na minha vida. Porque o esporte, felizmente, não me convidou a olhar para tudo que eu não olhava. Porque ou eu olhava e fazia, ou eu não olhava e não fazia absolutamente nada. Então, eu também posso dizer para vocês, eu passei um bom tempo da minha vida usando a minha inteligência para qualquer outra coisa, menos para minha capacidade, menos para minha dignidade pessoal. Porque quando eu coloquei a minha inteligência na minha capacidade, na minha postura, a minha vida, parece coisa de coach, mas não é, tá? A minha secretária tá aqui, eu falo para eles. Não é. Viu? É verdade. Eu tive uma transformação muito grande, porque eu finalmente entendi que aquilo que eu investia aqui, eu poderia simplesmente investir também na minha vida. E aí, quem que eu me torno se eu investir na minha vida? Eu nunca tinha parado para pensar. E eu acho que a maioria de nós nunca para pensar quem eu me torno se eu colocar a capacidade que eu tenho em várias outras coisas em mim, pelo menos um pouquinho, porque a vida a gente tem que se dividir em tudo que faz, né? Quem faz tudo não faz nada direito, mas tudo bem, a gente esquece essa parte. Quando que a gente se pergunta? E se? E foi essa pergunta que eu me fiz quando eu falei, e se eu for corredora? E se eu nadar? O que acontece? O que acontece com a minha vida? Não pelo esporte em si, porque, de novo, não é pelo final, né? Ainda mais numa prova como eu fiz, a chance de eu ganhar é só se alguém morrer na minha frente, gente. Porque, assim, fora isso, eu ser melhor que qualquer outra lá, de jeito nenhum. As pessoas me perguntaram esses dias, e aí? Vai fazer a prova, vai ganhar? Eu falei, só se sei morrer na minha frente, porque caso contrário, não tem chance nenhuma, nem de eu chegar no pódio, porque eu não sou uma triatleta, né? Eu falo aspirante porque eu faço parte do esporte, mas eu nem me atrevo a falar que eu sou atleta, porque eu não treino como tal. E ainda assim treino muito. Então, quando eu entrei, eu fiz essa pergunta para mim, e aí? Você já fez isso, trabalha tanto, estuda tanto, é uma pós, é um livro, é um curso, é isso, é aquilo, é clínica, é dinheiro. Mas e se você parar para colocar isso na sua vida, quem que você se torna? Você já parou para pensar, Mariana? E obviamente que não. E aí, quando eu fui me desenvolvendo no esporte, foi também um momento em que eu trouxe toda essa potência e eu acabei fechando um trabalho maravilhoso da minha vida. Eu nunca tinha viajado para fora aqui de Londrina para palestrar, e eu fechei no ano passado
acho que foram 10 palestras em 10 cidades diferentes pela Casa da Indústria aqui de Londrina para falar sobre a potência da mulher, que era exatamente tudo que eu estava vivendo na parte física, cognitiva e mental. Porque quando você tira a parte do esporte, correr 2 horas, pedalar 4 horas, quando você tira essa parte, você pega a parte da resistência cognitiva, que você tem que ficar ali fazendo força, equilibrando e controlando a sua cabeça para você não desistir, porque você tem um propósito e um princípio. Isso aqui é o auge da inteligência dentro da sua própria cabeça. Nada vai fazer isso por você tão bem quanto um esporte. Nada vai fazer. Um livro é bom, a palestra é ótima, a psicologia então nem se fala. Eu amo a minha profissão, mas, amadas, eu não faço nada por ninguém. Eu até às vezes ajudo, insisto, resisto. Eu falo assim pro meu paciente: pode vir, se você não aguentar, joga aqui para cima de mim, que o que você não suportar, eu tenho capacidade tranquilamente para suportar. Mas a parte que é sua, não me cabe. Não tem como. Eu não vou fazer por você. Você precisa se desenvolver. Então, falar de inteligência é falar dessa consciência. É falar da nossa própria capacidade de nos reconhecermos dentro daquilo que estamos vivendo e olhar para a nossa própria vida e ter o poder, o delírio que seja de se perguntar: e aí, o que eu quero ser com o meu corpo, com a minha imagem e com a minha mente? Isso aqui é o que eu tenho que ser no meu trabalho. Todo mundo tem obrigações éticas e morais de cada profissão que precisa ser seguida, independente se você quer ou não. Então, a sociedade, ela dá normas do que tem que ser e como tem que ser o tempo todo. Agora, quando você sai disso, por isso que às vezes eu acho que é um delírio, sabe? Um prazer a gente poder parar e se perguntar: e aí? O que eu quero ser com o meu corpo e com a minha mente? O que eu quero ver de mim mesma? A capacidade em qual contexto? Eu estou dando a atenção necessária? Porque se você não estiver inteligentemente dando a atenção necessária para você, aí vai ficar mais fácil esse discurso do tô sempre estressada, cansada, angustiada, triste, para baixo, me comparando, infeliz. E assim vai, para não piorar, para não deixar todo mundo depressivo, do que eu escuto todos os dias na clínica. Entende? É muito difícil a gente falar dessa qualidade de vida que vende no Instagram, num potinho de gominha de mascar, que fala lá que você vai ficar maravilhosa. É muito difícil você ter essa qualidade de vida se todas as outras coisas não estão minimamente, porque a vida não é perfeita, organizadas ou bem cuidadas. E eu digo isso porque, obviamente, a minha própria experiência de vida não vai servir para todo mundo, mas serve significantemente para mim, para eu poder validar a minha própria transformação e trazer isso para vocês com tanta convicção e confiança, que enquanto eu estive num momento da minha vida em que eu era plenamente capaz, mas eu não usava essa capacidade para mim, ficou difícil também ter uma vida plena, que na maior parte do tempo é boa e sim, eu sou feliz em determinados momentos. Agora, hoje, é muito mais fácil. A minha vida ela é muito mais rodeada das coisas que me agregam e que são sim positivas e felizes, do que das coisas infelizes. Não que elas não existam, porque elas existam. A gente vive num meio social. Não tem como uma notícia do jornal não te afetar de alguma forma. Vai te afetar o financeiro, o trabalho, as pessoas, meu relacionamento também tem problema. Mas hoje eu falo que eu conheço, de fato, na minha perspectiva, obviamente, na minha opinião, o que é a palavra plenitude. Que é, para mim, em determinados momentos da minha vida, usar a minha inteligência emocional para pegar um recorte da minha vida em que eu vivi e foi maravilhoso e dizer: fui feliz. Pronto, guarda lá na minha memória. Fui feliz, guarda lá na minha memória. Fui feliz, guarda lá na minha memória. Fui feliz, me diverti. E vou ali anexando na minha memória, no meu bem-estar, na minha relação comigo, na minha autoestima, na minha performance, na minha desenvoltura, vários momentos de felicidade, porque eu consegui, com a minha inteligência, validar a minha própria vida. E quando você está intoxicado de sentimentos negativos, seja por uma vida sofrida, por traumas e afins, ou então por uma rotina que não favorece, você não consegue validar absolutamente nada. Tudo é infeliz, pesado e cansativo. E sempre insuficiente. Você nunca consegue ter a sensação de:
Ok, isso aqui é suficiente para mim, mesmo que não seja. Porque a suficiência, de fato, ela não existe, ela é uma validação, né? Porque ninguém nunca vai ser suficiente numa totalidade. Então, quando você está envenenado, quando você está borrado de uma rotina que não usa da inteligência emocional a seu favor, a validação de pequenos movimentos e de pequenos sentimentos que faz com que a gente tenha, então, a inteligência emocional para lidar com a vida, simplesmente não existe. Aí não adianta eu ou qualquer outra pessoa vir aqui e falar assim, vamos fazer uma palestra de inteligência emocional. Como se comunicar? Se a comunicação depende da sua postura. Se a comunicação depende da sua estima. Se a comunicação depende do controle mental que você tem dos seus sentimentos. Vamos falar então de como fazer um bom atendimento ao público. Como você tem que ser, como você tem que ser educado, como você tem que ser cordial. Mas a pessoa não domina nem a cara de mau humor na segunda-feira de manhã. Nem ela dá conta do mau humor dela. Você vê a pessoa, eu falo assim, né? Eu tenho um comportamento também ligado à estética. Eu sou uma pessoa que entende que como eu me visto é um respeito ao outro. Então, estar aqui vestida da melhor forma que eu posso é o máximo de respeito que eu posso expressar a todas vocês que estão aqui dando o seu tempo para mim. É estar vestida para mim de uma forma adequada, né? Então, às vezes você vê a pessoa na segunda-feira de manhã que claramente ela não queria ter saído de casa, nem com aquele cabelo, nem com aquela roupa e nem com nada. E eu não estou falando da falta de condição, eu estou falando da falta do posicionamento. Eu estou falando de uma pessoa que está envenenada por uma quantidade de coisas que acontecem na vida dela, que ela não consegue florescer e ela não consegue ter ânimo, estima. O que é estimar? Você ver com valor alguma coisa e a si mesmo, e se vestir de uma forma que mostre que ela está, não precisa estar 100% com a vida, mas ela também não está carregando a vida como um fardo. E hoje em dia, não sei se é a minha percepção, mas também é o meu trabalho, eu lido com dor o tempo inteiro, então o meu olhar para a dor, é como se fosse um radar, antes de identificar qualquer outra coisa, eu estou identificando o sofrimento, porque eu faço isso a cada 40 minutos sentada no meu sofá. Eu vejo as pessoas hoje muito mais se arrastando numa era de informação e com tantas possibilidades, as pessoas se arrastando num sofrimento emocional profundo, através do que fala, do que come, do que veste, do que escolhe, do que se permite nos relacionamentos, sejam de amizade ou num relacionamento afetivo, né, um relacionamento amoroso. Eu vejo muitas pessoas se arrastando. E eu não estou dizendo que para você ser uma pessoa que mostra que você se cuida, você tem que estar super maquiada às 7 horas da manhã. Não é esse o ponto. Porque às vezes não é nem a maquiagem. Porque tem gente que até com a maquiagem só por Jesus. E nem ele, eu acho que às vezes consegue salvar. Porque ali tá sabe assim? Tá tão inflamado, tá tão machucado, que não consegue nem esconder aquele sentimento de dor ou aquele sentimento de insatisfação com a própria vida. E ainda continuando na inteligência emocional, tem uma palavra que eu gosto muito, que para mim define a inteligência emocional em todos os aspectos. Em qualquer lugar eu consigo encaixar ela de uma forma efetiva, por mais que ela possa ter outros sinônimos e outros formatos até muito mais bonito, eu gosto muito dessa palavra e eu aplico ela todos os dias na minha vida, que é compaixão. Ter compaixão pelo próximo é muito fácil, porque a gente aprende isso lá dentro da igreja, né? A igreja tem uma cultura social muito forte que nos ensina sobre a compaixão ao outro, mas não nos ensina sobre a compaixão a nós mesmos. Se compadecer de si, do seu corpo de carne, do espírito que existe dentro de você, para quem acredita, quem não acredita, fica só com o corpo de carne. Se compadecer da sua saúde, dos seus sonhos, dos seus objetivos, a ponto de você, de fato, fazer alguma coisa para chegar onde você quer. Compaixão. Aí você vai falar assim, Mari, mas para você é fácil, seu marido já é, daí você entrou na onda dele. Ou você faz isso porque você gosta. Obviamente, que eu gosto do que o esporte me causa. Falar que eu gosto necessariamente de entrar 6:30 da manhã numa represa que eu não sei nem quantos graus estava aquela água, sacanagem. Claro que não.
A primeira vez que eu entrei nessa represa, eu tive quase uma crise de pânico, porque a água estava tão gelada que eu não conseguia nem respirar. Eu tive que me acalmar para depois eu conseguir nadar. Daí na segunda vez foi mais fácil. Tem um gostar? Claro que tem um gostar, mas eu gosto muito mais do que isso me causa, da qualidade de vida que isso me dá, esteticamente do corpo que eu tenho causado pela atividade física, pelo bom desempenho emocional que eu tenho comigo mesmo, com a minha casa, com a minha família, pelo bom trabalho que eu consigo realizar na clínica justamente por ser uma pessoa que cuida de si mesmo. Eu acho que o meu trabalho na clínica ele é muito bom justamente pelo cuidado que eu tenho comigo. Então, eu gosto do que ele me causa, mas o que realmente faz com que eu esteja todos os dias, gradativamente, me condicionando, é a compaixão que eu tenho pela minha alma, pela minha própria vida. Como é que eu vou viver o futuro? Como é que eu vou estar na Europa andando de uma cidade para outra com uma perna que não aguenta nem o meu corpo? Não dá. Como é que eu vou gerar um filho que para mim é o próximo passo da minha vida com qualidade se eu não aguento nem o peso do meu corpo? Não dá. Não dá. Tem coisas que são inadmissíveis para mim, porque eu preciso ter compaixão primeiro por mim mesma, para depois eu conseguir entregar isso para outra pessoa, que no caso hoje são para vocês que eu estou entregando a compaixão. E eu espero que vocês empacotem essa compaixão e não guardem no bolso não, que vocês levem para casa e comecem a aplicar isso o quanto antes na vida de vocês. O ato de se compadecer de si mesmo, daquilo que você quer, daquilo que você almeja, do seu próprio corpo. Isso aqui, gente, ó, isso aqui depois que a gente morrer vira um grande nada, né? Mas enquanto ele tá vivo, ele é simplesmente tudo. Porque é ele que te leva para tudo. Eu só tô em pé por quê? Porque eu tenho perna, né? Porque eu me sustento, porque eu não tenho nenhuma dificuldade, nenhuma deficiência, nada que me impeça. Eu consigo andar de um lado para o outro e por horas, porque eu tenho um condicionamento para isso. É ele que me leva para o trabalho. É o meu corpo que entra dentro do carro, dirige até a clínica todos os dias, recebe meus pacientes, abraça eles, escuta eles, acolhe eles, analisa eles, devolve eles para casa deles, para a vida deles e vai mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um, mais um. É esse corpo que me possibilita beijar o meu cachorro, cuidar do meu cachorro. Gente, correr com um cachorro de 35 quilos, não recomendo se você não tiver força, porque você vai ser arrastado. Uma coisa básica para mim, eu quero ter um Golden. Um Golden é um cachorro grande e é um cachorro pesado. E vai ser um cachorro que vai passear. O mínimo que eu tenho que fazer é aguentar esse cachorro. Como é que eu vou passear com o meu cachorro? Aí, para que eu vou ter um cachorro dentro de casa que eu não consigo nem passear com ele porque eu não consigo segurar? Qual que é a lógica? E se um dia esse cachorro passar mal, meu marido não estiver em casa, eu tenho que enfiar ele dentro do carro? No mínimo, eu tenho que conseguir segurar 75, Deus amado, 35 quilos no colo, enfiar dentro do carro e buscar um veterinário. Eu penso nisso todos os dias, minha cabeça é meio louca, não vou muito por mim, não. Eu penso, meu Deus, se o meu marido, em algum momento da vida, desmaiar, eu tenho que conseguir arrastar esse homem, pesa 90 quilos, alguma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que ter capacidade, no mínimo, para sustentar o meu próprio corpo numa situação, num contexto, num acidente, em coisas básicas da vida. Se eu for no mercado sozinha, quem é que empurra o carrinho? Sou eu. Quem é que aguenta 5, 10 sacolas pesadas com 5 quilos de fruta que eu compro no mercado? Como é que é? Sou eu. Isso é o quê? É o básico. É o básico. Vocês concordam que é o básico? Que eu não tô falando de uma coisa insana e absurda e impossível. Só que é o básico que nasce da compaixão. E é esse básico muito, mas muito bem feito que te leva para uma base de qualidade de vida. E sem isso, não tem discussão. Qualquer outra coisa que você faça, ou compre, ou escute para melhorar, se você não tem uma base muito pré-moldada, muito bem estruturada, com a compaixão, com a inteligência de se compadecer que o seu corpo precisa comer legume e tomar água, porque seu intestino precisa funcionar para você ficar bem, isso é um mínimo que a gente deveria fazer pela gente. Porque se a gente colocar isso numa relação com outra, a gente faz infinitamente mais para outra pessoa. Infinitamente. Sem pensar, sem questionar. A gente já está ali entregando. Agora, eu vou sair de casa como uma pessoa que nem se olhou no espelho, porque eu não tenho tempo, porque eu não consigo, porque não dá para comer a fruta, porque eu não consigo tomar água, porque eu não consigo cortar o legume. Então, o que você consegue? Porque se desenvolver no trabalho, você consegue, né?
ficar até 10. Eu não sei se aqui vocês ficam até tarde, mas eu trabalho até as 9, se precisar até mais tarde. Então, no meu trabalho, existe a chance de eu esticar à noite o quanto eu conseguir colocar de paciente. Então, eu consigo ficar até mais tarde, mas aí eu não consigo chegar e comer bem. Eu não consigo. Não vai dar para comer bem. Não vai dar para comer um raio de uma maçã que você não precisa nem cortar. Uma uva, que dá para comer sem lavar, né? Se você não for... Eu sou um pouco radical, né? Não ligo, não. Não dá. Não dá. Não dá para lavar o cabelo de manhã para você se sentir bonito. Não dá. Não dá para lavar o cabelo de manhã para se sentir bonito. Não dá. Porque não dá. A pessoa, quando ela entra numa rigidez cognitiva, gente, mas não tem quem convença dessa pessoa que é mais fácil ela fazer do que ela ficar se negando. Mas não tem quem convença. Não precisa. Não é necessário. É futilidade. Pois se futilidade for você se sentir bem, pois então seja fútil. Mas assim, muito. Porque depois que você morrer, não vai adiantar nada se era fútil ou não. Você já não experienciou o que você deveria. E a morte vai chegar absolutamente, infelizmente, para todo mundo. Então eu espero que em vida você tenha o prazer de fazer uma futilidade para chamar de sua, para chamar de inteligente, para chamar de capaz, para chamar de autoestima, para chamar de confiança. Que seja uma futilidade. Ai, mas eu não me sinto bem com isso. Você nem tentou. Mas você nem tentou. Nem tentou. Nem gastou um pouco de energia. Mas se tem uma coisa que me deixa doida na clínica é alguém que vai procurar terapia porque precisa passar por um processo de reeducação alimentar. Porque quer emagrecer, porque quer alguma coisa, beleza. Fulano tem que comer legume, fulano tem que comer, básico, né? Tem que comer isso, tem que comer aquilo, não sei o quê. Ai, mas eu não gosto. Tempera diferente. Corta diferente. Ah, mas não sei o que. Não, faz assim, ó. Pega um chuchu, corta ele no meio, metade você tempera, metade você refoga, come. Qual que você mais gostou? Nenhum. Pega o outro chuchu, faz de novo. Corta de um outro jeito. Eu juro por tudo que é mais sagrado que é esse tipo de orientação que eu tenho que fazer. Pega a cenoura, faz cozida, faz refogada, enfia no forno, faz na air fryer, mistura com a batata, faz junto com a beterraba, faz junto com a abobrinha com carne moída. Alguma coisa tem que dar certo, mas não é possível. Alguma coisa tem que dar certo. Só que você tem que tentar. As pessoas não colocam tempo aonde realmente precisa. Muitas coisas que você não consegue com a sua própria vida relacionada à saúde mental, à saúde física e à saúde nutricional, não é porque não consegue, é porque nem deu atenção. Sabe o que você dá atenção? Sentar e resolver o problema? Não consigo comer legume nenhum, mas não é possível. Algum eu vou ter que comer. Vou lá no mercado. Cada dia eu compro um, cada dia eu faço um, cada dia eu tento um. Cada dia eu tempero um de um jeito diferente até eu descobrir qual eu tenho mais facilidade para comer. E aquele que não me der ânsia de vômito, eu como sem vontade. Porque o meu corpo precisa daquilo. E a gente tenta isso com a fruta. Aí a gente tenta isso com a atividade física. Se não deu de manhã, vai no almoço. Não deu no almoço, vai na noite. Não dá para fazer durante a semana, faz no final de semana. 2 dias de atividade física no final de semana tá excelente para uma pessoa não ser sedentária e ter um mínimo de qualidade de vida. Só que você tem que tentar. Ah, mas eu não gosto de caminhar, joga vôlei. Mas eu não gosto de jogar vôlei, joga futebol. Mas então joga tênis. Mas então joga betes na rua. Sei lá, brinca de pega-pega com seu marido na sua casa. Faz alguma coisa, pula a corda. Só que isso é um movimento de alguém que, primeiro que esse é meu trabalho, eu tenho que sim arrumar solução para as pessoas. Se elas não pensam, eu preciso pensar em alguma coisa ou direcioná-las para o pensamento. Mas isso é o pensamento de uma pessoa que está completamente o tempo todo tentando buscar resolver os meus problemas para que eu tenha qualidade de vida e inteligência emocional suficiente, principalmente no meu trabalho, que é a minha carreira e a minha renda de vida. E no meu relacionamento, que é a melhor coisa que poderia ter acontecido comigo, é a minha relação, mas que só é boa porque eu tenho um mínimo de capacidade cognitiva para gerar um bom relacionamento saudável com uma pessoa. E ele de volta, obviamente, porque sozinho eu não faço nada. Então eu fico o tempo todo pensando em soluções. Mas se não for com essa roupa, eu vou com outra. Mas se não for esse cabelo, vai ser de outro jeito. Mas se não for assim, vai ter que ser assim. Mas isso aqui precisa acontecer na minha vida, porque isso é a compaixão, é um mínimo de inteligência emocional que eu posso ter comigo mesmo. É me compadecer das minhas próprias necessidades físicas e biológicas para que o meu corpo tenha um mínimo de bom funcionamento em todas as minhas funções, seja elas quais forem. Então, para mim, a base da inteligência emocional
É a capacidade que eu tenho de reconhecer as minhas próprias necessidades e me compadecer disso e fazer alguma coisa para que a minha vida se movimente na direção que eu quero dentro daquilo que eu controlo, né? Porque existe uma grande demanda fora de nós, que está fora do nosso controle e não tenho o que fazer. Então, por compaixão a mim e aos meus pacientes que precisam do meu trabalho todos os dias, eu preciso estar alinhada. Bem, não, porque ninguém está bem. Se eu estiver muito mal, também não atendo emocionalmente. Mas o mínimo que eu tenho que estar é muito bem dormida, comido bem, ter feito uma prática básica de atividade física para que o funcionamento esteja ótimo para aquela pessoa que está me contratando na esperança de que eu possa ser uma luz na vida dela. Isso é uma responsabilidade tremenda, tremenda, estar aqui, muito bem vestida, muito bem alimentada, porque já passei do almoço saindo daqui, vou tomar meu café da tarde para chegar lá, atender mais um pouco, para depois ir na academia à noite. O mínimo que eu poderia fazer por vocês para esse convite, para o tempo de vida que vocês não vão ter mais, porque se foi 40 ou 50 minutos que vocês ficaram aqui comigo, não volta, é falar alguma coisa de qualidade, é estar vestida com qualidade e é ter uma saúde que, no mínimo, me dá a chance de representar isso para vocês. Isso para mim é compaixão, isso para mim é inteligência emocional. Fora disso, qualquer outra coisa, se não tiver essa base, não adianta. E não é porque eu estou falando, vocês podem tentar. E eu acho que vocês já devem ter tentado de uma outra forma. Só que não vai, porque nada se sustenta por muito tempo se você não define o que você quer fazer da sua vida como um princípio básico de sobrevivência, como um princípio básico de quem você deseja ser. O ser humano precisa desejar ser algo. O problema é só quando ele deseja ser algo impossível. Daí a gente vai para uma outra demanda psicológica. Mas a gente tem que desejar ser alguma coisa. Eu tinha uma expectativa do que eu ia vestir de ontem para hoje, eu tinha uma expectativa do que eu ia falar, eu tinha uma expectativa de como eu ia me arrumar, eu tinha uma expectativa do impacto que eu ia causar, eu tinha uma expectativa da minha performance. Eu estou o tempo todo esperando coisas de mim mesma, mas de forma positiva. E não quando eu espero fantasiosamente e começo a me cobrar por isso. Não, mas eu tenho uma expectativa. Eu tenho uma relação de amor comigo para estar aqui com vocês. Eu acredito no potencial que eu tenho, obviamente, no meu trabalho, no que eu falo. Eu sei o poder que eu tenho na vida das pessoas que estão à minha volta. Eu sei o trabalho que eu desenvolvo na clínica e no Instagram também de quem me acompanha aqui. Isso é uma expectativa. Isso é compaixão. Então, independente de qual seja o trabalho de cada um aqui de vocês, ou quais são os sonhos do futuro, ou quais são as perspectivas, eu espero que hoje você olhe no espelho e se questione qual idade que eu tô e o que eu preciso. Eu tô suprindo? Eu tô dando atenção para o meu corpo para que ele possa florescer a inteligência, então, que eu preciso para todas as outras coisas? Eu quero que vocês saiam daqui entendendo que a inteligência emocional, antes de qualquer coisa, é, de novo, a capacidade que eu tenho de reconhecer as minhas necessidades. E que, além de reconhecer as minhas necessidades, o que vai fazer com que eu consiga ter uma base para uma vida minimamente feliz, nos momentos em que tem para ser feliz, é a compaixão que eu tenho por mim, pelo hoje e pelo futuro que ainda nos pertence. Eu espero que nos pertença ainda muito futuro. É a compaixão. É um movimento que você pode chamar, então, de amor, autoestima, autoconfiança, postura, conduta e também inteligência emocional. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Espero que, de fato, eu tenha conseguido passar isso da melhor maneira possível e que, ao sair daquela porta, vocês não saiam como vocês entraram. E se você sair como você entrou, é porque você não escutou absolutamente nada do que eu disse. Talvez você já esteja numa negligência muito grande, dizendo aí dentro da sua cabeça que tudo que eu falei não é necessário, só porque você não quer aceitar que é. Porque se você aceitar, você vai ter que fazer, você vai ter que concordar comigo. E às vezes ter que concordar com o outro é o nosso maior ato de ignorância, porque a gente não aceita. Muito obrigada, gente.